Missão em processo agora, né? Não está cumprida ainda não, mas está em processo. Quero aqui honrar a vida da minha liderança, meu apóstolo, minha pastora, minha mãe. Que saudade! A senhora faz muita falta. E nesse dia eu quero honrar sua vida, dizer que te amo e que, complete aí do outro lado, em breve nós estaremos juntinhas. Nós sabemos que a senhora está debaixo de uma missão, de um envio, e declaramos nessa noite o nosso amor. Quero aproveitar também para honrar o meu sacerdote, que hoje eu disse assim: amor, estou com frio na barriga. Eu não sei você, mas se você subir aqui sem esse frio na barriga, tem alguma coisa errada. Nós temos que subir debaixo da dependência do Senhor, porque reconhecemos que nada somos. E Ele sempre está ali honrando a minha vida, me impulsionando, me cobrindo. Meu filho, te amo. Deus te abençoe. Quero também, nessa noite, parabenizar todas as mães. Nós sabemos que é uma data comercial, mas não podemos perder a oportunidade de honrar aquela que recebeu a missão de gerar, a missão de gestar. Gestar não é um processo fácil, é um processo árduo. Criar não é um processo fácil e Deus nos concedeu. Então, que sejamos flechas, que sejamos impulsionadoras das nossas flechas que irão cada vez mais longe. Amém? Vamos lá. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 13. Aleluia. Primeira Reis 13. Vai ser uma leitura um pouco... Espera aí, Dalila, que quinta-feira... Eu disse, gente, essa não sou eu. Glória a Deus. 1 Reis 13. O Senhor trouxe essa palavra. Vai ser uma palavra um pouco extensa a leitura, mas é uma palavra muito rica. Diz assim, acharam? Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Vamos, irmão, maneja a Bíblia aí. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo: este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia recolher. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria, nem beberia nada neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, Deus, pela sua palavra, dizendo: não coma, nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho, e não voltou por onde tinha ido a
Betel. Amém? Vou orar, porque necessitamos da presença do Senhor. Senhor, nós estamos aqui rendidos, Senhor, na Tua presença. Clamamos a Ti porque o Senhor é o dono da palavra, o Senhor é o dono da vida de cada um dos que estão aqui. O Senhor é dono de tudo que há de ser feito nesta noite. Por isso eu quero Te clamar, Senhor, eu quero Te rogar que o Senhor nesta noite use a minha vida. Eu me esvazio totalmente de mim. Que o Senhor fale através de mim, Senhor. Que eu possa ser um instrumento nessa noite. Que nada que eu venha proferir aqui seja da minha vontade, mas que seja exclusivamente da Tua vontade. Me coloco à Tua disposição, Senhor. E peço a Ti também que os Teus filhos estejam com o coração aberto. Que tudo aquilo que são as setas na mente para não entender a Tua palavra, os comichões no ouvido para não ouvir, ou o coração endurecido para que a palavra não penetre, caia por terra nessa noite. E que o Senhor fale e não te cale. Nós estamos aqui, Senhor, para receber tudo quanto o Senhor tem para as nossas vidas. E nós Te agradecemos e Te honramos em nome de Jesus. Você diz? Amém. Amém. Essa é uma palavra que ela é muito, muito, muito rica em detalhes. E eu, quando leio uma palavra, eu fico querendo esmiuçar algumas coisas. E o Senhor, Ele falou muito através dessa palavra. E o título o tema dessa mensagem é Início, Meio e Fim. Ouça, reconheça e obedeça. Amém? Apenas um capítulo com 34 versículos para descrever, para narrar uma história de um homem de Deus. A Bíblia não cita o seu nome. É uma palavra rica em detalhes, cheia de relevância, mas o Senhor em momento nenhum nomeia esse homem, apenas diz que ele é um homem de Deus. Para situar esse contexto histórico onde essa palavra está escrita, Davi já tinha morrido, Salomão já tinha morrido, o reino de Israel havia sido dividido, existiam as tribos do norte e as tribos do sul, reino do norte e reino do sul. E nesse contexto está reinando Jeroboão. E Jeroboão foi mais um daqueles reis que decidiu não seguir e não fazer aquilo que era a vontade do Senhor. E ele decidiu levantar vários locais de adoração, vários altares de adoração, para que o povo adorasse ali em Jerusalém. Em Betel. Ele tinha medo que o povo se voltasse para Judá, para o reino do sul, e chegando lá fosse convencido pelo rei e passasse a ser governado pelo rei de Judá. Então ele institui altares em Betel, para que o povo não se volte a Deus em adoração em Judá, em Jerusalém. E quando Jeroboão, ele começa a instituir essa palavra e esse decreto, porque é um decreto real, o povo não poderia sair daquele local para adorar a Deus, ele começou a perverter aquilo que é a adoração genuína. E o texto começa a falar dizendo assim: Eis que é um termo que quer dizer de repente. Eis que, enquanto Jeroboão estava queimando incenso, corrompendo o povo, levantando altares, eis que, de repente, Deus também suscita um homem para que vá a Betel para levar uma palavra de conserto. E Deus, Ele é maravilhoso porque o inesperado do Senhor, Ele age de maneira multiforme. E Deus, Ele envia esse homem que nós já falamos que ele não tinha nome. Mas ele não era qualquer homem. Ele era um homem de Deus. Muitas vezes nós queremos ter o nome para dar crédito, para dar honra a homens. Mas nesse momento aqui da história, nós podemos entender que o anonimato se fazia necessário. Por quê? Mais importante era a missão.
mais importante era o propósito. Mais importante do que a identidade era a missão que seria cumprida. Que você possa entender nessa noite que o propósito do Senhor na sua vida sempre será maior do que a sua própria identidade, do que o seu próprio conceito, do que os seus achismos. O seu nome não tem relevância. O propósito do Senhor, a missão que o Senhor estabeleceu para a tua vida, ela vale muito mais. E nós vamos, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, porque é uma palavra muito rica, nós vamos acompanhar aqui alguns versículos. No capítulo 1, no capítulo 13, o versículo 1 diz que eis que por ordem do Senhor, foi uma ordem, o homem de Deus foi. Então nós já percebemos que esse é o início de uma trajetória. Se houve algo antes, a palavra não nos revela. Inicia aqui a narração da vida desse homem, dessa missão. Então, eis que Deus manda e ele vai. Ele obedeceu, ele transitou de uma geografia para outra. Ele saiu de um lugar para outro. E ele obedeceu aquilo que era a vontade do Senhor. Sair de Judá para Betel, caminhando, demoraria cerca de 6 horas. Se ele fosse de jumento, talvez durasse de 3 a 5 horas, 3 a 4 horas. Isso mostra para nós que essa missão iria durar um dia. Era uma missão rápida. Era uma missão em que Deus disse assim: você vai, você cumpre o que eu estabeleci e você volta. Você não vai se deter naquele local. Só que nós lemos que o de repente de Deus aconteceu enquanto Jeroboão levantava altares e queimava incenso diante desse altar. E quando a presbítera Cibele começou o culto, ela trouxe uma palavra trazendo também referência a isso. Muitas pessoas estão queimando incenso, muitas pessoas estão trazendo sacrifícios em determinados altares, mas o Deus não é o Deus verdadeiro. E isso é uma distração que rouba a vida de muitas pessoas. E Deus, ele é um Deus tão zeloso, um Deus tão amoroso, que ele quer trazer todos os seus filhos para a rota do conserto. E foi isso que ele fez ao enviar esse homem de Deus para Betel. E quando ele chega lá, Jeroboão tinha instituído 15 dias de festa. Povo gosta de festa. Povo gosta de comer, povo gosta de distração, povo gosta de alimentar a sua carne, o seu ego. E Jeroboão fez exatamente isso. Ele instituiu 15 dias de festa. E ele estava exatamente no altar. Só que eu te pergunto, que altar era esse? Era qualquer altar, menos um altar que trazia sacrifício ao Senhor. E quando o profeta chega, por ordem do Senhor, nós estamos no versículo 2, e ele diz, e ele clama contra o altar, e ele fala: altar, altar. E ele traz uma sentença para aquele rei, ele traz uma sentença para aquelas pessoas, ele traz um tempo novo, e ele faz assim, ele fala assim, leia comigo no versículo 2. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será... Foi o que nós recebemos como palavra aqui há alguns dias. Coragem não requer idade. E Deus já estava estabelecendo aqui, no momento em que o povo estava se pervertendo, no momento em que o povo estava se distanciando, Deus estava trazendo uma palavra: haverá um dia que nascerá um da casa de Davi. Não vai nascer de qualquer lugar, vai nascer de um local que tem paternidade, que tem origem. Nasceria um da casa de Davi, nasceria um de Judá, de onde viria futuramente o Cristo. E dessa cidade, desse local, viria um que, com certeza, destronaria os lugares altos que o povo estava erguendo para adorar a deuses pagãos.
E quando nós lemos essa palavra, nós entendemos que a palavra vem descrever que um seria levantado com características de Davi. Porque quando fala que vai se levantar um da casa, filho tem característica de pai. Davi, ele foi um homem que errou sim, mas ele tinha uma característica muito forte. Ele era um homem que sempre tinha um coração voltado para o arrependimento, coisa que Jeroboão não conhecia. Então Deus precisava suscitar um que trouxesse novamente o estabelecimento do se voltar para Deus. E esse homem que nasceria, ele sacrificaria os sacerdotes e ossos seriam queimados. E o que é que significa na cultura judaica ossos serem queimados? É vergonha. Porque a cultura judaica preza muito pelo enterro, pelo sepultamento, pelo corpo. Porque o corpo foi a habitação do espírito. Então os judeus, eles prezam pelo sepultamento. Existe todo um processo na hora do sepultamento. Mas Deus, ele traz essa palavra: vai se levantar um. Deus não precisa de muitos, Deus precisa que se levante um. Deus precisa que se levante um com coragem para cumprir exatamente aquilo que ele determinou. E essa palavra, quando nós lemos, existe um capítulo e nós vamos lendo, parece que o profeta vai trazer a palavra e logo em seguida Deus vai cumprir aquela palavra. Não. Do momento da entrega da mensagem até o cumprimento se passaram 350 anos. Será que houve tempo para o povo se perverter? Será que houve tempo também para o povo se voltar para Deus? Houve tempo para as duas coisas, mas o povo preferiu se perverter. E eu quero que você entenda, Deus está nos dando chances todos os dias, quando nós acordamos, de nos voltarmos para Ele. Porque quando lemos uma palavra forte como essa, nós apenas entendemos e pensamos que são altares de idolatria, de imagens, de escultura. Nós tivemos palavras aqui também há poucos dias sendo ministradas, falando sobre altares que nós levantamos. E que nós precisamos destronar esses altares que nos separam de Deus, que geram separação entre nós e o Espírito Santo, que causam tristeza no Espírito Santo. E nos dias de hoje não é diferente. Nós precisamos nos levantar para derrubarmos todos os altares que são estendidos, que trazem separação entre nós e o Senhor. E no versículo 3 diz que naquele mesmo dia o profeta deu um sinal, e o sinal foi que o altar iria se fender e que a cinza iria ser derramada. Um altar, quando ele é estabelecido, o sacrifício é colocado sobre o altar. O sacrifício é consumido sobre o altar. E Deus estava querendo trazer direção ao povo, dizendo: esse altar que vocês estão erguendo é um altar nulo. É um altar inválido. É um altar que adora a qualquer um, menos a mim. E esse altar, para que vocês tenham certeza de que essa palavra vem de Deus, ele vai se fender. E tudo que está nele, que foi consumido nele através do fogo, as suas cinzas vão cair ao chão. E quando ele falou isso, o rei, porque existia o profeta e existia o rei. Hoje existem profetas e existem reis. Existe um cenário de autoridade, autoridade terrena e autoridade celestial. E quando aquele homem que era uma autoridade terrena, o rei, ele achou que ele tinha autoridade suficiente para mandar prender, para fazer cessar, para calar aquilo que era um decreto celestial. E ele diz: prendam esse homem. A sua mão imediatamente fica estática. E ele não consegue trazer a sua mão de volta para o lugar. Eu creio que naquele momento ele entendeu que algo muito sério estava acontecendo. E a palavra que é tão rica em detalhes, no versículo 5, ele diz assim: implore o favor do seu Deus. Jeroboão não era maluco. Jeroboão era um homem entendido.
Ele sabia exatamente que ele estava corrompido. Ele não era uma pessoa que estava fazendo algo de uma maneira despretensiosa. Ele sabia sim o que ele estava fazendo. Mas o ego de ser rei, o ego de manter um povo debaixo do seu domínio, independente da tutela de um Deus maravilhoso, ele levanta aqueles altares e ele acha que ele tem autoridade para anular um decreto celestial. Só que quando ele percebe que a sua mão, o seu cetro de autoridade diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, não vale nada, ele reconhece que aquele homem é um homem de Deus e ele diz: implore ao seu Deus, porque há muito tempo ele não é meu. Há muito tempo esse Deus, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez tantos prodígios, tantos milagres, há muito tempo ele não é meu Deus. Mas eu te peço, implore, ore, clame ao seu Deus, para que a minha mão volte ao estado original. E talvez você esteja dizendo assim: que palavra é essa num culto de domingo? Hoje é culto de adoração e celebração. Todas as vezes que nós levantamos altares, esse altar só serve para adorar a Deus ou a deuses. E essa é uma palavra muito forte, porque Deus quer trazer ao nosso coração hoje de uma maneira muito concreta, que nós precisamos destronar tudo aquilo que são os altares que não adoram ao Deus verdadeiro. E o profeta, ele orou, ele clamou, ele implorou o favor de Deus. E no mesmo momento que ele orou, a mão do rei voltou ao seu estado original. E aquele homem reconheceu. Só que ele, ao reconhecer que ele estava diante de um verdadeiro homem de Deus, e que Deus tinha feito um milagre diante dos seus olhos. Nós recebemos uma palavra aqui que Deus, ele pode realizar milagres, mas muitas vezes o milagre serve para quê? Não é para quem recebeu o milagre. Ele teve a sua mão de volta. O milagre serve para fortalecer aquele que foi o instrumento, o canal, para que o milagre acontecesse. E eu creio que naquele momento, aquele homem de Deus, ele foi renovado na sua fé e no seu entendimento, para entender: verdadeiramente eu sirvo ao Deus dos deuses. Só que aquele rei, o que é que ele faz? Ele diz: não, ele é profeta. Esse acontecimento vai chegar aos ouvidos do povo. Eu imagino, a palavra não diz, mas eu imagino que ele pensou e ele quis corromper aquele servo, aquele homem de Deus. E a palavra diz que ele chama aquele homem e ele diz assim: venha comigo, venha comigo, coma comigo, beba comigo, me acompanhe. Só que o nosso Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que ele nos dá instruções, ele nos dá direcionamento, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele já sabe tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo na sua casa, o futuro da sua família, tudo já foi estabelecido e Deus já é conhecedor de tudo. E ele traz direcionamentos. Cabe a mim e a você entender quais são os direcionamentos e as instruções do Senhor. E naquele momento em que o rei chama o homem de Deus e diz: esteja na minha companhia, venha comigo, coma e receba uma recompensa. Quantos estão fazendo coisas em nome de Deus e se corrompendo pelo vil metal? Quantos estão se corrompendo achando que aquilo que vão receber neste plano terreno vai agregar alguma coisa na sua vida futura? No céu não, só se for no inferno. E Deus, ele tem para nós direcionamento e estrutura. E aquele homem, ele disse assim: jamais. No versículo 8 ele fala: não acompanho, não como, não bebo, não estaria na sua companhia por preço nenhum. Muitas vezes, muitos de nós
tem se vendido por tão pouco. O profeta diz: nem que se desse metade da sua casa, eu não te acompanharia. E muitos têm se vendido por um emprego, por um prato de lentilha, por um nome escrito em determinados locais, por uma imagem projetada em uma rede social. Deus, Ele está te chamando para o concerto. Deus está nos convocando nessa noite a um concerto para a verdadeira adoração. Não se venda, não se prostre. Existem mesas que não é para que você se assente. Existem companhias que não é para você estar. Talvez no seu trabalho você diz: não, mas é apenas um colega de trabalho e eu vou levar uma palavra, e de repente ele se converte. Deus está dizendo: não acompanhe, não sente, não coma, não beba. E quando aquele homem disse que ele não aceitaria aquela recompensa, que ele não comeria, que ele não beberia, e ele se prepara para ir embora, e ele não volta pelo mesmo caminho em que ele foi, porque essa foi a direção do Senhor. Esse é o início. Esse é apenas o início. Bom seria se a história terminasse aqui. Bom seria se esse homem de Deus, sem nome, mas focado na missão, ele simplesmente chegasse, cumprisse a sua missão de um dia, de algumas horas, voltasse e tudo ocorresse bem para honrar e glorificar o nome do Senhor. Mas não foi assim que aconteceu. No versículo 11, diz assim: em Betel morava um velho profeta, e os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele lugar. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito. Então o velho profeta perguntou: por onde ele foi? E quando eu li, eu disse assim: Senhor, se já tinha um profeta naquele lugar, não era um profeta novinho não, que não tinha uma caminhada, era um profeta velho. Por que Deus não usou o profeta que já morava naquele lugar? Precisou tirar alguém de Judá, mudar o espaço geográfico, levar até Betel, para que trouxesse uma palavra de conserto. Nós vamos entender por que Deus não usou aquele homem. E aquele velho profeta que não tinha nome, a Bíblia também não relata o nome dele, porque não é importante nós sabermos. Aquele homem ouve tudo aquilo que tinha acontecido, e ele diz: não, eu preciso ir atrás desse homem de Deus. Eu preciso trazer ele à minha casa. Ele tinha segundas intenções nessa trazida desse homem para essa casa. E ele encontra com esse profeta. Ele senta no seu jumento, ele vai ao encontro. E a parte mais interessante é que no versículo 14, ele encontra o homem de Deus debaixo de um carvalho. Essa árvore carvalho é uma árvore que traz provisão, traz uma sombra. É uma árvore de raízes profundas. Essa árvore é citada quando Deus ele vai falar com Gideão. Gideão também estava debaixo de um carvalho. Aquele profeta estava sentado debaixo de um carvalho. E eu perguntei: Senhor, por que ele estava sentado? A missão era rápida. Ele foi, ele já deveria estar voltando, mas ele estava assentado. De repente o cansaço bateu, a fome chegou. Nós não sabemos o que se passou. De repente a adrenalina do momento que ele entregou a palavra, tudo foi muito forte, muito intenso. E na volta ele entendeu, caiu a ficha: meu Deus, eu confrontei o rei. E ele se assenta debaixo do carvalho. E aquele profeta velho encontra o homem de Deus sentado. E ele faz propostas. E ele diz assim: venha comigo até a minha casa, coma alguma coisa. E aí no versículo 16 diz assim: mas o profeta de Judá respondeu:
Não posso voltar com você, nem entrar na sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar. A proposta vem e ele recusa. E eu me lembrei daquele louvor que diz assim, ó, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações. O que é que elas fazem? Me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas você faz o quê? Mas eu escolho ser amigo. Eu escolho Cristo todo dia. É lindo, né? Não é lindo? A palavra fala que ele diz, não, eu não posso. Eu não posso comer coisa nenhuma neste lugar. Eu não posso comer coisa nenhuma neste lugar. Eu sou obediente. Deus me deu uma palavra. Eu não posso. E parece que tudo está caminhando direitinho, né? Cuidado. Porque o inimigo, ele é milenar. Se você não ceder de uma forma, ele vai procurar outra. Se você não se submeter àquilo que ele quer para te encurralar, para te fazer cair de uma forma, ele vai usar outra estratégia para te fazer cair. E aí o profeta diz assim, não, calma. Eu sou profeta igual a você. Calma. Você está falando com alguém que é igual a você. Eu também ouço a voz de Deus. Deus também fala comigo. E eis que te digo, eu ouvi a voz dos anjos. Um anjo veio e me disse para você ir comer na minha casa. E aí eu te pergunto, o que é que vale mais? A voz de Deus ou a voz de um pseudo anjo? Se ele era profeta igual, por que Deus não usou ele? Por que Deus precisou tirar de lá de Judá, trazer para Belém? Nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque nem todo mundo que diz é profeta, é profeta. Nós precisamos entender, Deus dá sinais. Deus tinha falado com aquele homem de Deus, o sinal vai ser esse, o altar vai se fender e as cinzas vão cair. Para que melhor sinal do que esse? Aí vem um no meio do caminho, nós agora já não estamos no início, nós estamos no meio. Vem um no meio do caminho e lhe diz assim, não, eu sou igual a você, você está falando de igual para igual. Eu também ouço a voz de Deus. Você está achando que você é melhor que eu? Não. Eu estou trazendo uma palavra de direcionamento para a sua vida. Quero te tirar dessa prostração. Você está aí sentado, cansado, com fome. Eu quero te ajudar. Cuidado. Porque por mais que você esteja em Belém, que é a casa do pão, existem lugares em que o pão está corrompido. E Deus, ele tem a provisão certa para a sua vida. Você não precisa desobedecer a instrução dele para se alimentar. Deus, ele vai te fartar. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus tem suprimento, Deus tem alimento, Deus tem tudo o que você precisa. Cuidado. E para não ficar no Velho Testamento, você vai dizer, pastora, Belém, Belém, quantas vezes você tem ido visitar Belém nas suas redes sociais? Porque parece que o pão que é servido na sua casa não é suficiente. Parece que a palavra que é direcionada nesse altar, um altar que nós sabemos que é pago um preço, um altar limpo. Mas você prefere ir em Belém buscar um pão que você não sabe nem como foi preparado. Deus está te dizendo, eu já te dei a instrução. Eu já te mostrei o caminho da adoração. Eu já te mostrei o caminho do conserto. Apenas me
obedeça e aprenda a reconhecer a minha voz. Aleluia. E no versículo 15 ele diz: vem comigo. No versículo 16 ele diz: não posso. No versículo 17 Deus falou para não ir. No 18 ele diz que é profeta também, igual ao homem de Deus. E no 19 ele cede. E ele vai para a casa daquele profeta. E Deus é tão terrível que quando ele se assenta, Deus não espera muito tempo. Quando ele se assenta na mesa, a mesa é altar, Deus expõe a rebeldia. E Deus usa o profeta velho, o mentiroso, Deus usa para confrontar o homem de Deus. E diz assim: olha só, a sentença de morte está sobre a sua vida. Você não vai ser sepultado com seus pais. Você vai morrer. E eu fiquei pensando: Senhor, quantos de nós o Senhor tem trazido uma direção para cumprirmos uma missão que o Senhor estabeleceu. E nós começamos bem, e quando chegamos no meio da missão, nós começamos a nos perder e desviar um pouco da rota. E desviar um pouco da rota é desobediência. Porque desviar um pouco da rota é meia obediência, e meia obediência é rebeldia. E quando ele se assenta na mesa, a rebeldia é exposta, a sentença de morte vem no versículo 22, dizendo: você não vai ser sepultado com os seus pais. Porque para os judeus também era vergonha não ser sepultado juntamente com os seus pais no túmulo familiar. Tirava o pertencimento. Era como se você fosse um indigente qualquer. Você não tem mais identidade, você vai ser enterrado em qualquer outro lugar. E aquele profeta se prepara para ir embora. E vai. E eu quero que você abra a tua Bíblia, se já está aberta. Leia o versículo 24 comigo. Que diz assim. 23. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. 24. Ele foi embora. E no caminho, diga assim, no caminho. Ele foi embora e no caminho, um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados juntos ao cadáver. É normal? Não é normal. Mas aquela situação tão anormal chamou a atenção de muitos, e as testemunhas começaram a anunciar aquilo que estava acontecendo, até que o fato chegou na casa do profeta velho. O homem de Deus foi morto pelo leão. O corpo está estendido no chão. O jumento está do lado do corpo. Isso não é normal. Isso não é normal. O leão, ele tem um instinto. Ele ataca para se defender, ele ataca para se alimentar. Um leão não mata por matar. Mas Deus estava querendo trazer para aquele povo um pouco daquilo que é o sobrenatural na terra. Para que o povo entendesse que aquilo que tinha acontecido não era algo natural. Aquilo que estava acontecendo era algo sobrenatural. E isso ficou na minha mente. Senhor, me fala, Deus. Eu quero entender. Por que que o leão matou o servo, o homem de Deus? E ele não foi embora, ele ficou ali do lado do cadáver. E o jumento também não foi atacado e ficou ali do lado do cadáver. E o entendimento que eu tive foi que o cadáver é a carne pecaminosa que é morta, fruto da desobediência. O jumento é o inocente que não sofre dano. E o leão
é o justo juiz que veio apenas executar uma sentença celestial. Não é normal. Não é normal. E quando eu li isso aqui e o Senhor trouxe esse entendimento a mim, eu pude entender que o leão da tribo de Judá, de onde era o leão? Da tribo de Judá. De onde veio o homem de Deus? Da tribo de Judá. De onde veio o conserto? Daquele que se dispôs na tribo de Judá. Porque todo o Velho Testamento vai apontar para o Cristo. Ele já veio como o Messias, ele já veio como o Cordeiro, mas ele virá como o justo juiz, aquele que vai julgar todas as ações carnais. O inocente, o justo, não vai precisar se preocupar, não haverá dano. Mas o carnal, o imoral, o pecaminoso, aquele que anda segundo as obras da carne, esse será julgado pelo justo juiz, o leão da tribo de Judá. Então nessa noite Deus está trazendo para as nossas vidas esse entendimento. Nós precisamos estar debaixo da mão soberana de Deus, entendendo que a nossa adoração não é apenas restrita a um momento de culto, a um momento em que estamos no altar. A nossa adoração é um modelo de vida. E se nós escolhemos ter um momento de adoração, nós escolhemos ter um estilo de vida diante do Senhor, nós estamos debaixo das mãos poderosas do Senhor. E esse é o fim. E talvez você diga assim: pastora, mas é uma mensagem muito triste, porque começa bem e termina mal. Deus está nos dando um alerta. Começar é muito fácil. No meio da jornada é que Deus começa a nos provar, para ver onde está o nosso coração. No início nós ouvimos, no meio nós precisamos aprender a reconhecer a voz daquele que nos chamou. E melhor é o fim das coisas do que o início delas. Nós precisamos entender que ouvir a Deus não basta. É preciso obedecer mesmo quando as outras vozes aparecem. Ouvir ao Senhor não basta, porque nem toda voz que se diz ser espiritual vem do Senhor. Nós precisamos ter esse tipo de discernimento e entendermos de uma vez por todas que Deus leva a sério a obediência. Deus te chamou para ser obediente. Deus não te chamou para ser fantoche. Deus te chamou para ser filho obediente. Deus não te chamou para ser rebelde, casa rebelde de dura cerviz. Deus te chamou para ser adorador. E é por isso que o inimigo das nossas almas, desde o Éden, ele quer roubar a nossa adoração. Ele quer que você corrompa o seu altar diante do Senhor. Mas Deus hoje está te convidando e te convocando. Estabelece novamente um altar diante de mim. Não muda a rota, segue exatamente aquilo que está descrito na minha palavra. Deus já trouxe uma palavra de direção para as nossas vidas. Está tudo aqui na Bíblia. Nós não temos motivos para nos distanciarmos do Senhor, a não ser que você queira ser um cadáver na beira da estrada, para servir de lembrete para muitos, que se você não for obediente ao Senhor, a justiça virá e ela não tardará. E nessa noite, se você está aqui e já fez uma aliança com o Senhor, essa é uma noite em que você deve rever os seus conceitos. É uma noite que você deve rever a sua adoração ao Senhor, o seu caminhar, a sua postura. Mas se você está aqui nessa noite e você ainda não fez uma aliança com o Senhor, esse é o momento de você dizer: realmente, eu quero me submeter ao leão da tribo de Judá, aquele que virá, aquele que não tardará. E se você foi tocado por essa palavra, porque o nosso culto, ele é racional. O nosso culto, ele não vive de ciclos emotivos. O nosso culto, ele é racional.
Se você chegou ao entendimento dessa palavra e você entendeu que você precisa fazer uma aliança com o Senhor, levante a sua mão agora, esqueça quem está do seu lado, porque essa pessoa que está do seu lado não pode trazer salvação para a tua vida, ela não pode trazer livramento para a sua vida, mas o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia, ele pode. Se é desejo do teu coração aceitar ao Senhor nessa noite, não espere. Talvez não haja outro momento. Tudo pode acontecer no de repente de Deus. E o de repente de Deus é inesperado. Você não sabe o que pode acontecer quando você sair por essa porta. E Deus está nos convidando nessa noite a adorarmos a Ele, a entregarmos uma adoração genuína ao Senhor. Feche os teus olhos. Esse é um momento em que o seu coração vai estar voltado para o Senhor. Porque nós entendemos que nas horas mais difíceis, nas horas escuras, Jesus